porque nós vamos falar sobre morte hoje, sobre morte e sobre por que nós temos visto tantas notícias de morte e um momento a gente só ouve falar e só fala de morte, como nunca antes. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo tão tenebroso como nunca antes. Então vai entrando, vai convidando, vai compartilhando essa live com teus amigos, com teus grupos, porque o que eu vou falar aqui é muito forte e foi uma das últimas mensagens que Jesus falou para os seus discípulos. Assim como a gente tem dúvida, assim como a gente fica se perguntando por que, os discípulos também estavam se perguntando e perguntaram a Jesus. Perguntaram a Jesus. Naquele tempo eles já perguntaram a Jesus. Só que o tempo que nós estamos vivendo, Jesus já tinha falado para eles lá atrás. Então compartilha com teus amigos aí na sua página, no seu Facebook, no seu perfil, porque o que vai ser falado aqui vai ser muito forte mesmo. Você vai entender, se você crer, você vai entender todos esses acontecimentos no mundo, desse mais ou menos de um ano para cá, um ano e pouco para cá, desde que começou a pandemia. Por que isso tudo? Porque o mundo está tão assim, tão sem esperança, só notícia de morte, só notícia de desespero, medo, pessoas que não conseguem ter esperança mais em nada. Por que está acontecendo isso tudo? Se você tiver a tua Bíblia aí, já pega ela. Eu vou dar mais alguns minutinhos para ver se chega mais pessoas, entendeu? Para a gente poder meditar nessa passagem, que é muito forte mesmo. Se você já tiver a tua Bíblia aí, já abre em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. É muito forte essa passagem. Mateus capítulo 24. Todas as quintas-feiras eu vou estar fazendo essa live. Eu ia fazer pela página Vida com Jesus, mas eu mudei para cá, mas na próxima semana eu vou fazer por lá, tá? Se você ainda não segue a página Vida com Jesus, segue lá, também no YouTube também, segue no YouTube o canal Vida com Jesus. A live ainda lá por lá ainda não está tendo, mas a gente vai ter. Mateus 24 diz assim, se você já achou essa passagem, coloca a sua mão sobre a palavra de Deus e feche os seus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco, que essa palavra, meu Deus, venha nos revelar, meu Deus, os tempos e venha revelar, meu Pai, a tua salvação para cada um de nós. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. E se você crê, minha amiga, meu amigo, diga amém. Mateus 24, você está chegando aí agora, Mateus 24. Mateus 24. Por que nós temos visto tanto se falar em morte? Por quê? Você já se perguntou por isso? Você já parou para pensar nessa situação? Por que o noticiário fala tanto de morte como nunca antes? Porque na sua rua, no seu trabalho, no ônibus, no trem, na van, aonde você vai, só se fala de morte. Por quê? Vamos meditar aqui. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Quer dizer, Jesus estava saindo do templo e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a construção, aquele templo glorioso, aquela estrutura que foi construída.
Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, que não seja destruída, que não seja destruída, né? Quer dizer, Jesus está falando assim: vocês não estão vendo isso tudo aí? Vocês estão vendo todo esse templo? Vocês estão vendo essa construção magnífica? Eu digo para vocês uma verdade. Eu estou dizendo para vocês uma verdade. Não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. E 70 anos depois, se você estudar a história de Israel, a história do templo, 70 anos depois da morte de Jesus, o templo de Salomão, o templo erguido por Herodes, foi destruído. Não sobrou pedra sobre pedra. E hoje só há um muro restante daquele templo. Quer dizer, aquela palavra que Jesus deu para os discípulos realmente aconteceu. Quer dizer, imagina os discípulos, peraí, Jesus deve estar ficando maluco. Como esse templo, com essas pedras tão grandiosas, que demorou tanto para se construir, vai ser derribado, vai ser destruído? Não é possível. Mas Jesus já estava falando dos tempos para eles. Vai ser destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra. E estando assentado no Monte das Oliveiras, se você que está chegando depois, seja bem-vindo à nossa live, que Deus te abençoe, é Mateus 24, tá? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular, quer dizer, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras e os discípulos se aproximaram dele em particular, quer dizer, eles estavam com dúvidas, mas quiseram tirar suas dúvidas não no meio do povo, mas em particular, aquele momento deles com o Senhor Jesus, deles com o mestre que estava ensinando tudo a eles. E tem coisas que só em particular Deus vai nos revelar. Só em particular Deus vai falar contigo. Não é no meio da multidão, não é no meio das outras pessoas, é no particular. Às vezes você está esperando uma resposta de Deus e faz as suas campanhas, vai na sua igreja, participa dos cultos da sua congregação e deve participar. Continue, fica firme. Mas você ali não tem a resposta de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes você chega em casa do culto, da adoração, da reunião, da congregação e você deixa Deus lá. Você deixa Deus na igreja. Você não traz Deus dentro de si. Você não vai durante a semana na sua casa, você não vai para o teu quarto e ora a Deus. Você não tem aquele momento com o Senhor Jesus quando você está sozinho dentro de casa. Você não tem um momento de meditar na palavra de Deus. Você espera no momento que você vai à casa de Deus, mas os seus momentos íntimos com o Senhor Jesus você não tem tido. E os discípulos se aproximaram para conversar com ele em particular. Você tem conversado com o Senhor Jesus em particular? Você tem conversado em particular? Há a oração que você faz com todo o povo. É uma bênção a gente clamar, a gente orar com uma multidão de pessoas, uma igreja cheia, uma congregação cheia. Mas não é, para pensar, será que não é mais valioso e chama mais a atenção de Deus quando você, naquele momento que ninguém está vendo, você vai lá e começa a conversar com Ele, em particular? Por isso que Ele diz, entra para o teu quarto, fecha a porta e fale com teu pai em secreto, que o teu pai lhe ouvirá. Será que você tem tido esses momentos em particular com o Senhor Jesus, em particular com Deus? Pensa. Não vede, não, estando assentado ao Monte das Oliveiras, no versículo 3, chegaram-se a ele os seus discípulos,
em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da vinda e do fim do mundo. Eu acho que todo mundo tem essa pergunta dentro de si: quando vai ser o fim? Quando vai ser o fim do mundo? Quando vai ser o fim de todas essas coisas? Quando vai ser o fim? E eles também estavam pegando, naquela época, 2000 anos atrás, eles estavam se perguntando: quando vai ser o fim do mundo? Passou 2000 anos, 2021 anos, nós estamos aqui se perguntando: quando vai ser o fim do mundo? Quando vai acontecer? E Jesus respondendo lhes disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Quer dizer, preste atenção, vigie, fique atento, não seja bobo, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Ninguém pode te enganar, Aí ele diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aonde Jesus quis chegar nessa parte aí? Quando ele fala que ele é o Cristo, que muitos virão falando que é o Cristo, não é que muitos vão vir falando que é Jesus, mas muitos vão vir falando que é o Cristo. Quem é o Cristo? O Cristo é o Messias. Cristo é Salvador. Cristo é aquele que vem trazer a resposta. Então, muitos virão dizendo: eu tenho a resposta para essa situação que você está passando. Eu tenho a solução para isso que você está vivendo. Eu sei da maneira certa de você enriquecer. Num passo de mágica você fica milionário. Num passo eu tenho a solução dessa situação que você está tentando vencer e não consegue. Você já parou para pensar? Presta atenção, que a gente entra no YouTube hoje, entra na internet, e há um monte de gente prometendo mundos e fundos. Teve uma menina que eu me lembro, há um ano e pouco atrás, ela prometia que se você entrasse lá num plano financeiro, você aprenderia a ser um milionário em um ano, como ela ficou. Depois descobriram que era mentira, que a forma que ela ensinou não foi nem a forma que ela fez. Quer dizer, havendo muitas, não quero falar milagreiros, porque há pessoas usadas por Deus que Deus usa para fazer milagres, eu creio nisso. Mas eu estou falando de pessoas, os coxes, que estão trazendo soluções de tudo. E as pessoas estão sendo iludidas por isso. É uma motivação, pregações de motivação, pregações de soluções de todos os problemas que elas estão passando. Então a pessoa assiste aquilo dali e ela fala: poxa, eu fizer isso, estou resolvido. Está resolvido, meu problema. Aí pensa positivo, aí outros que falam que nós somos o ponto negativo de Deus. É um bolo de coisas que está deixando as pessoas com dúvidas e levando elas a pensarem que essas pessoas trazem a solução, que elas são Cristo. E Jesus alertou isso. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou tentando expressar, mas é porque a gente entra na internet, a gente entra no YouTube, entra nas redes sociais, é tanta gente prometendo tanta coisa, é tanta promessa de resolver isso, resolver aquilo, resolve tudo. Hoje tu encontra pessoas para resolver tudo na sua vida. Tu está com uma situação, tem aquela pessoa, tem aquele Cristo para resolver. Mas olha só o que Jesus disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras. Guerra a gente sempre ouve. Desde que eu me conheço como gente, eu ouço de guerra. É Estados Unidos contra Afeganistão, Iraque,
é Israel contra a Palestina, guerras. E se a gente pesquisar, sempre houve guerras. Então, haverá rumores de guerra. E rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis. Calma. Calma, o que a gente está vendo aí, a gente não tem que se assustar. Não se assuste. Poxa, Léo, eu estou assustado, é só notícia ruim, é só desgraça, é só morte, é só sofrimento, é só angústia. Não se assuste. Você está assustado pelo que está acontecendo no mundo? Não se assuste. Porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Olha o que Jesus estava alertando. Nós vamos ver muita coisa, pessoal. Nós vamos ver muita coisa ainda. Se Jesus não nos levar ou não vier nos arrebatar. Se a gente não morrer ou ele vier nos arrebatar. Porque ele está vindo, isso é certo. E é nisso que eu quero chegar com vocês hoje aqui. Por que nós estamos ouvindo tanto de morte? Por que nós estamos ouvindo tanto rumores de morte? É morte, morreu um, morreu outro. Igual eu perdi minha mãe. Outras pessoas perderam o pai, perderam a mãe, perderam o irmão. Outros perderam a sogra. Quantas pessoas estão indo embora? Nesse 1 ano e meio, no Brasil, a última vez que eu vi, estava 500 e poucas mil pessoas. No mundo já são milhões. Mas por quê? Por que isso? Por quê? Você já parou para pensar? Já parou para pensar por que o mundo está falando tanto de morte? Por quê? Por que o mundo está falando tanto de morte? Por quê? Eu fiquei pensando nisso. Eu pensei, pedi direção ao Senhor Jesus. Jesus, por que isso tudo? Eu creio no Senhor, eu creio na Tua palavra. Por que, Jesus? E Jesus me revelou, não, me mostrou, me mostrou que há mais prazer, entendimento e conhecimento na casa que há luto do que na casa que há festas. Pessoal, para pensar. Enquanto o mundo estava oba-oba, você vê que há 2 anos atrás, carnaval, pegaram lá um Jesus, o diabo batendo em Jesus, o diabo pisando em Jesus no carnaval, todo mundo oba-oba, festa, bailes, todo mundo se dando para esse mundo podre, esse mundo sujo, pessoas bebendo, pessoas se viciando, corrupção não parando, uma atrás da outra, e de repente, começa a surgir um vírus que não sabe se foi feito, se foi produzido, se saiu mesmo naturalmente, mas esse vírus começa a espalhar por todo mundo. Nunca houve, pessoal, uma pandemia, sempre houve epidemia. Nem a que dizem pandemia da febre amarela foi pandemia, porque foram alguns países. Mas a pandemia do Covid é pandemia mesmo. Todo mundo está vivendo. Todo mundo teve que usar máscara. Todo mundo teve que vacinar. Não há um país, seja ele cristão ou não, seja ele muçulmano ou não, seja ele que for, teve que seguir as orientações. Isso é um sinal que Jesus está perto. E por causa das mortes, e eu creio que Jesus levou muitas, porque muitas dessas não aguentariam ou até se perderiam pelo que está por vir. Jesus preservou muitas dessas almas. Muitas dessas, eu creio que até da minha mãe foi uma, que Deus preservou, levando essas pessoas, porque o que está para vir é muito pior. O que está por vir é muito pior. E nisso tudo, esse clima, entre aspas, essa coisa de morte, todo mundo falando de morte, todo mundo praticamente em luto. Porque se você não perdeu um familiar, você perdeu um amigo.
Você perdeu uma pessoa conhecida, você perdeu um vizinho, você perdeu uma pessoa próxima, você sentiu de alguma forma. Então, um espírito de luto em todo mundo. Por quê? Por quê? Você já parou para pensar por que o mundo praticamente está em luto? Porque na casa onde há luto, as pessoas refletem mais, as pessoas vão pensar mais na salvação. Deus está permitindo isso tudo acontecer para aqueles que ainda não se entregaram a Ele, colocar a barba de molho e pensar, peraí, não é riqueza, não é fama, não é força, mas eu tenho que me entregar ao Senhor Jesus. Olha o que está acontecendo. Teve gente forte que morreu, teve gente rica que morreu, teve gente milionária que morreu, teve gente com corpo físico de atleta que morreu jovem, morreu criança, morreu adulto. Então peraí, eu tenho que botar minha barba de molho e se voltar para o Senhor Jesus. Esse clima de luto é para as pessoas pensarem, é uma das últimas oportunidades que Jesus está dando para as pessoas se voltarem para Ele. E tem muita gente que ainda está como aqueles, estava até lendo agora há pouco aqui, em 2 Timóteo, como Janes e Jambres, os sacerdotes do faraó, resistindo. Tem pessoas que estão resistindo à voz do Senhor Jesus, mesmo com tudo isso que está acontecendo no mundo. Tem pessoas que estão resistindo a tudo que está acontecendo no mundo e não se voltando para Deus. Tem pessoas, meu Deus, tem pessoas já pensando em carnaval. Tem pessoas querendo já pular o carnaval. Como pode? Sabe por quê? Porque ela não reconhece o Senhor Jesus. E toda essa, vamos botar, essa situação que o mundo está vivendo é mais uma oportunidade, permissão de Deus para que aqueles que estavam vivendo uma vida errada se entreguem, se convertem, se voltem para Ele. Mas ainda há pessoas que estão resistindo. E ele diz, aqui no capítulo 7, no versículo 7, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Já está tendo terremoto no México, acho que teve um agora nas Filipinas, fome por todo lado, pessoas passando necessidade, pessoas sem emprego, pessoas debilitadas. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Eu vou falar para você. Eu não imaginava que ia ser tão difícil como está sendo. Está sendo muito difícil, pessoal. Muito difícil. Se você é de Deus, de verdade, você sabe que está sendo difícil. Para quem não é de Deus, para quem não teve um encontro com o Senhor Jesus, para quem não conhece o Senhor Jesus, o mundo está uma maravilha. O mundo está uma maravilha. Mas quem é do Senhor Jesus já não aguenta mais ficar nesse mundo. Já não aguenta mais. Se eu pudesse, Jesus me levasse agora, essa é uma bênção. Porque esse mundo está sujo, esse mundo está podre. Pessoas que você confia te traem, te pisam. Falam mal de você, inventam coisas de você, pessoas que se tornam traidoras, corruptas, cruéis, pessoas que não têm um sentimento pelas outras, não têm um sentimento, não têm misericórdia. É a luta pelo poder, um querendo ser melhor que o outro, um querendo passar por cima do outro, brigando por coisas que vão ficar, brigando por coisas desse mundo, uma guerra sem fim, pessoas brigando por político, o meu é melhor, não, o teu é pior, brigando por políticos, brigando por reinos desse mundo,
pelo poder desse mundo. Olha como está a situação. E na próxima semana eu vou até falar sobre isso, sobre por que as pessoas estão tão voltadas para a política. Eu vou falar semana que vem sobre isso. Tão voltadas para a política, para o fulano e para o beltrano, estão divididas. Eu vou falar, não vou falar mais um pouquinho aqui, eu vou perder o que eu ia falar semana que vem. Eu vou falar sobre isso. Mas tu vê que as pessoas estão, tu não vê pessoas falarem demais de Deus, conversarem sobre o Senhor Jesus, conversas sadias, é só briga, é só discussão, é um querendo ser melhor que o outro. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas essas coisas são o princípio das dores. E tem sido difícil. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. O que eu estava falando. É traição, é um querendo brigar pelo outro, um querendo falar mal do outro, um querendo ser melhor do que o outro, brigando por coisas nessa terra. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é o que está acontecendo. Se viesse um cantor agora fazer uma live, falando um monte de besteira, cantando um monte de pornografia na música, essa live deveria ter 1 milhão de pessoas. Mas como nós estamos falando do Senhor Jesus, poucas pessoas se interessam, porque o amor de muitos já está se esfriando. As pessoas não querem saber mais de Jesus, as pessoas não querem saber mais de Deus. Elas só buscam Deus quando o negócio fica feio. Aí busca Deus, fala com Deus, melhorou, ela volta à velha vida novamente. Quando está o negócio feio, promete rios, mundos e fundos para Deus. Depois passa o negócio, a poeira abaixo, volta para o mundo podre novamente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E está se esfriando, está difícil. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Graças a Deus. Mas aquele que perseverar até o fim, e não é perseverar na igreja A, B ou C. Não se engane, não seja menino na fé, não seja menina na fé. Você tem que tomar leite sólido. Já acabou o leitinho, agora é comida, leite sólido não, comida sólida. Para de beber leite. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui não diz aquele que perseverar na igreja A, B ou C será salvo. Não. Você tem que congregar. Não estou dizendo que você não tem que congregar, não estou dizendo que você não tem que ir na igreja. Deve ir. Tem que ir. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar na fé. Perseverar com o Senhor Jesus. Teve gente que não pôde ir durante a pandemia à igreja por causa da idade, por causa que a igreja, talvez algumas igrejas não abriram, e acabou morrendo em casa. E aí, perdeu a salvação? Não. Se ela perseverou com o Senhor Jesus até o fim, na fé, ela foi salva. Foi salva em casa, foi salva no hospital, foi salva onde ela estivesse. Não é a igreja que salva, é o Senhor Jesus, é a minha fé nele. Então aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. O evangelho já tem sido pregado em todo o mundo. A internet avançou isso mais do que nunca. Hoje, há aplicativos da Bíblia, aplicativos de pregações, há vídeos, há blogs, há sites, há canais de TV. O evangelho está sendo pregado e Jesus está próximo. Aí lá em 2 Timóteo, para a gente terminar, eu nem sei que horas são, mas para a gente terminar,
Lá em 2 Timóteo 3, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Sabe isto, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E nós estamos vivendo esses tempos. Jesus, ele voltará, pessoal. Jesus está perto. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Se ele não voltar agora, nós vamos morrer um dia, isso é certo. Então ele vai voltar para você. As pessoas que morreram, nesse exato momento tem pessoas morrendo. E Jesus está voltando para elas nesse exato momento. Nesse exato momento tem pessoas que estão dando de cara com o Senhor Jesus. Graças a Deus. Como tem pessoas que infelizmente estão perdendo a salvação agora e não encontrando com o Senhor Jesus. Jesus voltará, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites desse mundo do que amigos de Deus. E não é o que está acontecendo? Hoje a gente vê mais esse grupo aí do que pessoas amigas de Deus. Há quanto tempo você não vê uma pessoa te chamando para orar? Há quanto tempo você não vê uma pessoa marcando um jejum contigo? Há quanto tempo aquela pessoa que se diz tua amiga, não te envia um versículo bíblico? Tem pessoas que se dizem de Deus, que falam que são super de Deus, mas quando uma pessoa está passando luta, ou uma situação muito difícil, ela, poxa, eu não tenho nem palavras para falar, para te ajudar, não tenho nem sei o que eu falar. Ué, então ela não conhece a palavra de Deus, então ela não conhece o Senhor Jesus, porque o que mais tem é palavras vindas de Deus para ajudar uma pessoa. Mas sabe por quê? Ela também não conhece o Senhor Jesus. E só pode dar quem tem. Só pode dar quem tem. Se eu tenho, eu posso dar. Se eu não tenho, eu não posso dar. Então, há quanto tempo não tem uma pessoa que manda um versículo, uma palavra por você? Há quanto tempo você não faz uma oração pela madrugada? Há quanto tempo você não acorda e fala, hoje eu vou orar pela madrugada? Há quanto tempo você não jejua um dia inteiro? Lembra quando você começou na sua caminhada da fé? Você jejuava mais, você orava mais, você cria mais, você se dava mais, você se envolvia mais. Às vezes muitas pessoas estão mais para obedecer ao homem do que quando Deus pede. Às vezes é mais fácil obedecer dentro da igreja, para que todo mundo veja, do que quando Deus pede, às vezes dentro de casa. Ora com teu esposo. Ora lá, chama teu esposo, mas meu esposo é incrédulo. É por isso mesmo. É por isso mesmo que Jesus está querendo que você ore com ele. Você tem orado com ele? Tem chamado ele para orar? Você tem sido luz dentro daquela casa? Dentro dessa casa? Ah, mas não é assim, não é assim? Nós somos luz. E a luz vence as trevas. Ou as trevas estão vencendo a luz? Se as trevas estão vencendo a luz que há em ti,
são grandes trevas, não são luz. Porque a luz vence as trevas. Você talvez reclama dos teus filhos, você tem orado com teus filhos, tem chamado, tem dado bom testemunho, tem sido testemunha de Jesus dentro da sua casa, tem sido testemunha do Senhor Jesus dentro da tua casa. Será que você tem sido a testemunha de Jesus dentro da tua casa? Jesus nos chamou para a gente ser mais nada nesse mundo, além de testemunha dele. Mais nada. Ele não falou, Leonardo, você vai ser pastor. Ele não falou isso. Não está escrito. Ele não falou, Leonardo, você vai ser obreiro. Leonardo, você vai ser arcebispo, papa. Não falou isso. Ele falou assim, e sereis minhas testemunhas. Rapaz, isso é muito forte, isso é muito legal. E sereis minhas testemunhas, quer dizer, eu sou testemunha de Jesus. Eu comprovo que tudo que está escrito é verdade. Como? Vivendo o que está escrito. Então, quando eu vivo o que está escrito, eu estou testemunhando que Jesus realmente morreu e ressuscitou. Será que você tem testemunhado Jesus aí na tua rua? Será que as pessoas olham para você e falam assim, caramba, aquela pessoa ali é do Senhor Jesus. Aquela pessoa ali é de Deus. Aquela pessoa ali, poxa, eu sei que Deus é com ela. E não é roupa, não é Bíblia debaixo do braço. Isso não testemunha Jesus. O que testemunha é caráter. O testemunho é caráter cristão, é caráter de Deus. É você ser humilde, é você reconhecer que necessita de Deus, não é que precisa não, nós necessitamos do Senhor Jesus, que nós não somos nada, que nós somos pecadores até o fim, até morrermos e Ele nos dá um corpo glorificado, aí nós não vamos ser pecador mais, mas até morrer nós somos pecadores, lutamos contra o pecado. Mas será que você tem sido testemunha do Senhor Jesus nesse mundo tão podre, nesse mundo tão sujo? Lá no teu trabalho, será que você tem sido essa testemunha do Senhor Jesus? Eu vou ler aqui novamente para a gente terminar. 2 Timóteo 3. Olha, os últimos dias serão tempos terríveis. Isto que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Tu acha que está ruim? Porque haverá homens amantes de si mesmo. Hoje é o que a gente mais vê. Entra na rede social, é nego, tô aqui, sou forte, tô malhado. É de si para si. Fazem tudo para si. Amantes de si mesmo. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do mundo do que amigos de Deus. Lute para ser amigo de Deus, Pati. Amiga de Deus, Pati. Patrícia, Ana Maria, você que está nos acompanhando agora, ou vai assistir depois quando passar por essa live, ela vai ficar gravada. Seja amigo de Deus. Melhor dizendo, tendo aparência de piedade, quer dizer, tem uma aparência boa, de santo, mas negando a eficácia dela. Afaste-se, sai de perto, doa a quem doer, preze pela tua salvação. Não importa o que vão falar, o que vão dizer e nem o que vão armar. Se afasta. Jesus está dando aqui o recado. Se afasta desses. Sai de perto. Porque deste número são os que
se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres, nessa carregada de pecados, levada de várias concupiscências, que aprende sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aí olha só, e como Janes e Jambres, que eram os sacerdotes do faraó, resistiram a Moisés, não sei se vocês se lembram, quem viu a novela Os 10 Mandamentos deve lembrar, aqueles dois sacerdotes que tudo que Deus usava Moisés para fazer, os milagres, as pragas, eles iam lá, faziam diferente, eles resistiam, eles queriam, faziam com a magia deles lá, eles resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e faltos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Então, pessoal, para a gente terminar, o mundo está falando muito de morte, e tudo que está acontecendo agora é permissão de Deus. Deus trouxe o Covid? Eu creio que não, mas Ele permitiu. Ele permitiu para que o mundo viesse ter uma oportunidade de se despertar. O fim está chegando. O fim está chegando. É na casa de luto que a gente passa a refletir na vida, na salvação. Porque quando dá tudo festa, quando está tudo oba-oba, a gente não pensa. Então, o mundo está em luto. Para parar e pensar, a gente tem que se entregar para o Senhor Jesus. Você que vive uma vida errada, uma vida que não agrada a Deus, você sabe, tem feito coisa que não agrada o Senhor Jesus. Jesus está te dando a oportunidade. Imagina se você morrer sem a salvação. Imagine você morrer, mas vai dar tempo. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo de você se arrepender e ser salvo? Pensa bem, se você não tem tido uma vida com o Senhor Jesus, se você não tem tido comunhão com Ele, se arrependa dos teus erros, se arrependa dos teus pecados, se arrependa dessa vida podre que você está vivendo e se volte para Ele. Jesus quer te salvar. Jesus quer te salvar. E se você está assistindo essa live, dessas poucas pessoas que estão vindo, é porque Jesus quer falar contigo. Você não parou aqui para ver a minha careca e nem o meu rosto bonito. Foi Jesus que parou você para falar contigo. Jesus está querendo falar contigo. Olha o quanto você está vivendo uma vida errada. Olha o quanto você está praticando coisas que não agradam a Ele. E ninguém sabe. Você esconde de todo mundo. Pode esconder. Mas um dia tudo virá a juízo. Todas nossas obras boas e nossas obras ruins. E se você perder a tua salvação? Você talvez está se preocupando com mundos e fundos, está se preocupando com todo mundo e não se preocupa com você. Para hoje. Para agora. Minha amiga, para agora. Para agora. Você está correndo risco. Você está correndo um sério risco de perder a salvação. Você está correndo um sério risco de perder a sua alma para o inferno. O inferno está doido para tragar a sua alma, a nossa alma. Então, se volta para o Senhor Jesus agora. Se volta para Ele, se volta para Ele. Se arrepende hoje, agora, não espera para amanhã não. O noivo está voltando. O noivo está voltando. Eu estou lhe falando isso e crendo no que eu estou falando. O noivo está voltando. Se arrepende, se arrepende. Se arrepende dos teus erros, se arrepende dos teus pecados e volta para Ele. Ninguém é perfeito, eu sei disso. Mas luta para ter uma vida com o Senhor Jesus. Luta para não fazer mais o que você está fazendo. Luta para buscar Ele. Luta para voltar a congregar, voltar à sua igreja se você está afastado. Volta enquanto é tempo. Volta. Não dá bobeira. Não deixa o diabo traçar, engolir a tua alma.
Porque é isso que ele está doido, ele está babando pela tua alma. Então se volta para ele. Se você puder, eu vou fazer uma oração agora para a gente terminar essa live. Aonde você estiver agora, se você puder, você vai ajoelhar. Você vai falar com Deus aí agora. Não fique atento à minha oração, mas faça a sua oração a Deus. Pode ser poucas palavras, mas seja sincera a Ele. Se você for sincero a Ele, Ele vai resgatar a tua alma do inferno agora. É sem fundo musical, é sem canção, é assim. Eu creio que Deus está falando contigo. Então feche os seus olhos aí agora. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor diz na tua palavra: acautelai-vos, cuidado, vigia, pensa. Minha amiga, olha como a tua alma, meu amigo, é tão importante para o Senhor Jesus. Talvez você fique pensando nas situações que você está passando: poxa, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me procura, ninguém vem falar comigo, ninguém me manda uma mensagem. Abre os olhos, minha amiga, espirituais, e entenda, veja que um homem morreu por você numa cruz. Um homem que é Deus, ele morreu por você numa cruz, ele passou as piores situações e aos 33 anos morreu por você. E por que ele morreu? Morreu para salvar a tua alma, porque ele sabe o quanto a tua alma é preciosa e ele te ama. E esse Deus, por amar você, ele enviou o filho dele para te salvar. Então agora se arrependa dos teus erros, se arrependa das tuas falhas, dos teus pecados, peça perdão ao Senhor Jesus aí agora. E fala: Jesus, eu não vou cometer mais, eu não vou fazer mais. A partir de agora eu vou me entregar ao Senhor, vou me voltar para o Senhor, vou te buscar, vou ser sua amiga, seu amigo, eu quero ser amigo íntimo de Deus. Fala isso com o Senhor Jesus, seja sincero, abre teu coração, põe para fora o que está dentro do peito aí agora. E Ele não vai vir até você, Ele já está aí. Porque a promessa dele era que onde 2 ou mais pessoas estivessem, no nome dele se faria presente. Você está junto comigo assistindo essa live, orando, meditando, e ele está aí contigo como está aqui comigo. E ele vem nos salvar, ele vem nos fortalecer, ele vem nos abençoar. O noivo, minha amiga, ele quer cuidar de tu, ele quer cuidar de você. Entrega o teu coração para ele, fala: Jesus, cuida do meu coração, cuida da minha vida, cuida de mim, meu Deus. Não me deixe entrar nesse grupo de pessoas, meu Pai, pessoas cruéis, pessoas, meu Deus, corruptas, pessoas, meu Deus, que não têm afeição natural, pessoas, meu Deus, malignas, pessoas invejosas, pessoas caluniadoras. Não deixa, meu Deus, entrar nesse grupo, não, meu Deus, mas cuida do meu coração, cuida dos meus olhos, cuida da minha mente, cuida da minha salvação, meu Deus, porque os dias são maus e não há esperança para esse mundo, meu Pai. A nossa esperança está em Ti, meu Pai, porque nós não somos desse mundo. O nosso reino não é desse mundo, a nossa pátria não é aqui e a nossa bandeira é o Senhor, meu Pai. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Por isso nós queremos ser testemunhos do Senhor para alcançar outras vidas para Ti. Cuida de nós, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal? Que Deus venha te abençoar grandiosamente, tá bom? Depois medita aí. Se você está com tantas dúvidas, receios de tudo que está acontecendo nesse mundo, medite na palavra de Deus. Ela traz todas as respostas. 2 Timóteo 3, capítulo 3. A extrema corrupção nos últimos tempos. Nós só temos visto isso. E vai ficar pior, infelizmente. Mas a nossa esperança está no Senhor Jesus. Está no reino que Ele tem preparado para cada um de nós.
tá? Que Deus te abençoe. Na quinta-feira que vem eu vou estar novamente fazendo a live, só que eu vou fazer pela página Vida com Jesus, tá? Aí vocês assistem por lá. Que Deus abençoe. Fica com Deus.